Fala pessoal, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Pedro Paulo e nesse vídeo estaremos falando sobre tentação. Acompanhe comigo para que você possa aprender juntamente com a Escritura Sagrada como Jesus venceu a tentação. E para nós aprendermos, nós vamos ler o texto que está em Mateus capítulo 4, do verso 1 a seguir. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós podemos olhar para as Escrituras Sagradas e compreender que Jesus vence a tentação por meio da palavra de Deus, através da palavra que procede de Deus. O diabo tenta Jesus, Satanás tenta Jesus, e Jesus diz uma palavra-chave: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 e 13, nos mostra como a tentação está presente em nossos dias. Olha o que diz o texto: Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair delas. Então nós podemos observar o texto bíblico e nós vamos ver Satanás agindo com astuta e colocando dúvida no coração de Jesus. Uma das táticas do inimigo é colocar dúvida no seu coração. E ele pergunta: você é mesmo filho de Deus? Será que Deus está com você? Será que Deus te dará a vitória? Olha para as lutas que você está vivendo, olha para as dificuldades, mas eu quero te dizer: não olhe e não contempla as lutas, mas olhe e contempla o tamanho de seu Deus, do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, e que através da palavra de Deus nós somos mais do que vencedor, porque está escrito que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século, e Ele está ao seu lado para te dar a vitória. E o diabo também, ele relativiza a palavra de Deus. Uma das táticas de Satanás desde o começo das Escrituras é relativizar a palavra de Deus. Isso é um perigo, cuidado. Quando uma pessoa às vezes chega e relativiza a palavra, chega para você: será que é isso mesmo que está escrito na palavra de Deus? Como foi no caso de Adão e Eva, quando comeu daquele fruto a qual o Senhor tinha falado: olha, não é para comer desta árvore, do fruto desta árvore, porque no dia que você comer, certamente morrerás. E aquela serpente chega a Eva e diz: olha, não é bem assim como o Senhor falou. Não, você vai ser como Deus. Então hoje muitas pessoas estão olhando para o texto bíblico que está escrito: não adulterarás. E muitos dizem: não, mas não é bem assim. O texto bíblico está falando: não matarás. E muitos se levantam e dizem: não é bem assim. Cuidado, porque Satanás tem usado essas táticas e nós precisamos andar em santidade diante de Deus. Outra tática é adiantamento da bênção. Satanás ele quer adiantar a bênção a Jesus. Olha, se você é filho do homem, mande que essas pedras, filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, tome posse da bênção, tome posse da vitória. E toda bênção que eu recebo adiantada, ela acaba sendo maldição na minha vida. Aliás, alguns textos das Sagradas Escrituras nos diz que toda herança adiantada, no final ela será
para a ruína. Então nós devemos esperar o tempo certo para receber a vitória que vem das mãos de Deus. Nós podemos observar também em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Então hoje muitas pessoas estão relativizando a palavra, porque estão se entregando às fábulas e têm se entregado à mentira, para não andar na obediência, para não andar em Cristo, em vitória e em vitória. E eu quero te dizer, continue andando com fidelidade, ainda que o da direita não está andando em fidelidade, ainda que o da esquerda não procura agradar a Deus como convém, ainda que a maioria está relativizando, continue andando em honestidade, em santidade, porque as Escrituras dizem que sem santidade ninguém verá a Deus. E nós podemos observar a continuidade do texto a partir do verso 5, que nós lemos, diz assim: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas pessoas hoje têm usado a própria palavra para contradizer o que a palavra realmente diz. Satanás tem usado essa tática por muitos e muitos anos, usando a própria palavra contra a própria palavra. Então eu preciso ler o contexto, compreender a palavra como um todo, para andar em obediência a Deus. Então Satanás ele usa a palavra, e ele usa, aliás, o Salmo 91, e diz: olha, está escrito que ele enviará os seus anjos para te guardar, te proteger, para que você não tropece em alguma pedra. Mas Jesus, olhando a sua astúcia, ele diz: olha, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então eu te digo, não tente o Senhor teu Deus. Muitas pessoas entram em dívidas gigantescas, confiando às vezes no texto, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Não lê o contexto e entra, faz uma dívida e fala: não, Deus vai dar os meios a qual eu vou pagar, e acaba não pagando, acaba sofrendo. Por quê? Porque não observou o contexto, não observou a palavra como um todo, porque o propósito de Deus é que venhamos a andar em santidade, é que venhamos a buscar a Deus em primeiro lugar, a seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E vamos continuar no texto bíblico a partir do verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Que bênção, que maravilha! De novo, Jesus aqui usa a palavra de Deus para dizer: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. E no verso 11 vai dizer o texto de Mateus: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando você é fiel no pouco, sobre o muito Deus te coloca. Quando você anda em fidelidade, quando passa as dificuldades, a provação, a tentação, Deus chega para te abençoar. Deus envia o anjo para te abençoar. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Deus envia o anjo para te abençoar, para te servir. Que maravilha! Deus é maravilhoso. Olha o que diz aqui Tiago, capítulo 1, verso 12 ao 14. Bem-aventurado o homem
que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, todos nós somos tentados com aquilo que na verdade a carne que habitamos deseja. Ela deseja, mas você sabe que desagrada a Deus. E um dos grandes erros é eu tentar manipular a palavra de Deus, como fez Satanás, para favorecer ao meu pecado. E eu pecar pensando que a palavra está de acordo com a minha tentação. E isso vai me levar ao buraco, vai me levar para longe de Deus. Mas continuemos a andar em santidade, continuemos a andar em oração e em jejum, porque o texto das Sagradas Escrituras diz que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. É interessante, porque Jesus foi para ser tentado, e ele diz a palavra de Deus que ele jejuou 40 dias e 40 noites. O jejum te fortalecerá, a oração te fortalecerá e a palavra te fortalecerá para você vencer as tentações. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, não esqueça de deixar o seu joinha, não esqueça de compartilhar para que outras pessoas sejam abençoadas, outras famílias sejam abençoadas e comente, deixe aí o seu comentário, que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, você está no canal Palavras de Vida, fique com Deus.